Economia 4.0. Bom dia, ouvintes. Estamos no ar com mais uma edição do programa Economia 4.0 deste sábado, dia 27 de junho, aqui na Rádio Guaíba. A apresentação, Ana Pozobon, mesa de áudio do Luciano Pepão Vargas, a central técnica é do Cleiton Lopes, a gerência de jornalismo e esporte é do Rafael Sequim e nós temos a coordenação geral do Claudinei Girotti. O oferecimento do Economia 4.0 é da FEComércio. A força do sistema ao seu lado. Move Brasil no Banrisul. Carro novo para quem move a cidade. Acesse banrisul.com.br. Move Brasil e saiba mais. Eu sou a jornalista hoje, Ana Pozobon, e hoje converso com vocês, ouvintes, sobre um dos maiores nomes da gastronomia nacional e internacional. Nós vamos saber um pouco mais sobre a rede de restaurantes Outback, que está lançando uma forte campanha para o maior torneio do futebol de sua história no Brasil, para se transformar no aquele ponto de encontro e de referência da gastronomia para a torcida brasileira. Para isso, a marca está criando um ecossistema inédito de entretenimento e consumo, ancorado no retorno do seu consagrado rodízio, no lançamento de drinks comemorativos e na operação do delivery. A campanha posiciona a marca não apenas como um local de alimentação, mas como o principal ponto de encontro, celebração e conexão com o consumidor, tanto nos restaurantes físicos quanto nos canais digitais e em sua casa. Essa campanha já está sendo considerada o grande evento do ano. Promoções especiais geram um clima de apoio e de cumplicidade entre a empresa e o seu público consumidor, no tom de prestígio para a maior festa do futebol mundial. Neste propósito, existe um clima, então, de interação que norteia a conduta da empresa e a sua visão da importância dessa interação com o seu público-alvo. Então, nós vamos agora falar sobre essa movimentação que diz respeito às lojas da rede aqui no Rio Grande do Sul, sobre os reflexos para a economia local durante a Copa do Mundo e outros itens importantes que fazem o Outback ser essa marca consagrada fora daqui, no Brasil, em todos os lugares que se imagina que tenham pessoas de bom gosto consumem a marca Outback. Portanto, está na linha conosco a Cláudia Vilhena, que é vice-presidente de marketing do Grupo Outback. Eu já começo agradecendo, Cláudia, pela sua gentileza, né, em atender a Rádio Guaíba, e te pergunto como é que está a expectativa, que já estamos com a Copa do Mundo em andamento, e como é que estão esses reflexos aqui no Rio Grande do Sul e no restante do país. Bom dia. Bom dia, é um prazer falar com você, com todos os seus ouvintes. Bom, a gente está em clima de Outback, estamos em clima desse evento esportivo tão importante que acontece de 4 em 4 anos. O Outback, como você bem colocou aí no início, já é um espaço de celebração e de encontro. A gente sempre recebe as pessoas nos nossos restaurantes para momentos especiais. Dificilmente você vai ver uma pessoa sozinha em um Outback, as pessoas vão normalmente em grupos para celebrar, para comemorar. Então a gente não podia realmente estar de fora desse evento que acontece de 4 em 4 anos e que rouba o coração e a atenção de todos os brasileiros que acabam realmente só falando sobre isso, torcendo, criando memes e colocando o evento realmente na pauta como uma das coisas importantes aí de acontecimento. Então a gente está preparando, né, já estamos aqui em clima fortemente ativo nos nossos restaurantes para que seja realmente esse momento especial. A gente fala muito mais sobre, além da comida, além do que a gente oferece, sobre os
espaço, né, sobre a experiência que a gente pode oferecer para os nossos clientes nesse momento. Então, já que é um momento de celebração, a gente pensou nos mínimos detalhes em como a gente poderia receber esses clientes. Então, a gente tem transmissão, obviamente, a gente se preocupou muito com isso, né, com essa parte da transmissão das partidas, com áudio muito potente. A gente se preocupou com os espaços do que a gente oferece para esses grupos estarem muito bem acomodados. E, obviamente, a gente trouxe de volta aí o nosso carro-chefe, como você falou, o nosso rodízio. Ouvimos muito o nosso cliente, que também é uma coisa que a gente faz muito aqui, com bastante detalhe, e entendemos que esse era o grande produto para trazer de volta para os restaurantes, porque a gente sabe do desafio econômico que o consumidor está vivendo. Então ele ir para assistir um evento desse, sabendo exatamente quanto ele vai gastar, fazendo uma previsão de quanto ele vai desembolsar, tendo comida e bebida dentro desse preço, podendo comer à vontade, sem se preocupar com o que vai pedir, se vai ser interrompido durante a partida ou não para pedir mais. Então a gente entendeu que esse realmente era o grande produto para a gente ter dentro do restaurante, e também fizemos um box delivery para quem vai curtir essas partidas e assistir essas partidas em casa, com os amigos, com a família. Então a gente fez uma box bem grandona para compartilhar, com várias dos nossos aperitivos, com um preço muito bacana também dentro do aplicativo Meu Outback, que a gente acabou de lançar. Então a expectativa está sendo muito boa, a gente está vendo aí os primeiros dias de jogos com uma frequência muito grande no restaurante e no delivery, atendendo aí as nossas expectativas para esse grande evento. Cláudia, muitas vezes o público consumidor não imagina, né, o que precisa ser feito em termos de estratégia, de marketing, divulgação, para que a marca fidelize, né, permanentemente o seu consumidor. E o que a empresa, como funciona na prática, assim, só para a gente detalhar um pouquinho, o que a empresa planeja em cada ação na hora de associar a sua marca a eventos, a datas, enfim, como é que é isso internamente, assim, conta um pouquinho do segredo dessa expertise aí do Outback. Muito legal essa pergunta. Eu acho que o importante é você entender de fato quem é o seu consumidor, o que o seu cliente, o que o cliente do Outback espera da gente. Tem muitas marcas que obviamente não querem estar de fora desse torneio e acabam fazendo uma relação meio forçada, né? Estando presente sem, na verdade, terem uma conexão genuína. No nosso caso, isso é muito natural. A gente já é a casa da celebração, a gente já é a casa onde as pessoas vão para assistir os esportes. Em todos os nossos restaurantes, a gente tem o bar, e o bar ele tem uma televisão que fica ligada nos esportes. Então, a gente já é tradicionalmente esse lugar onde as pessoas gostam de se reunir para tomar o chopp na caneca congelada, para comer um aperitivo, para levar os amigos para ter um momento divertido. Então, no nosso caso, foi muito fácil fazer essa associação. A gente sabe o que significa esse torneio para o brasileiro de 4 em 4 anos, o quanto isso movimenta. Então, a gente poderia ter feito alguma coisa muito básica, mas a gente, de fato, escolheu estar presente em todos os pontos de contato do consumidor com esse evento. Então, a gente olhou e mapeou quais eram os momentos de consumo que esse cliente tinha com o evento, seja em casa, seja no restaurante, seja em eventos onde ele vai assistir ao torneio, e a gente mapeou estar presente em todos eles. Então foi assim que a gente pensou, e aí para estar presente em todos eles, qual era o produto que fazia sentido a gente levar até o consumidor, independente do momento que ele escolha. Então, se ele quer ir a um restaurante, qual o produto que melhor conversa com ele nesse momento? Então vamos pensar num preço que caiba dentro do bolso dele, porque é um torneio longo, principalmente o desse ano, é um torneio mais longo do que o dos outros anos, então são muitos jogos. Então como é que a gente consegue fazer isso com um preço que caiba no bolso do consumidor para que ele consiga voltar ao Outback mais vezes? Então a gente pensou nesse produto. Se ele vai reunir as pessoas em casa, ele poderia pedir o nosso cardápio tradicional, mas poxa, vamos fazer um cardápio que faça sentido para ele reunir os amigos e a família e ter um aperitivo, e a gente pensar nisso. Então a gente foi e desenvolveu esse produto. Então a gente realmente se preocupou muito em estar presente, dando a melhor experiência além do cardápio, né, que é muito o que a gente se preocupa aqui. A gente se preocupa muito com a qualidade da comida, mas também com a experiência, com a hospitalidade, isso está no nosso DNA. E aí foi assim que a gente realmente se preparou fortemente para entregar a melhor solução para quem quer assistir esse torneio, seja no restaurante ou seja em casa. Cláudia, a Copa do Mundo nós temos de 4 em 4 anos, né? E o Outback permanece na atração dos seus consumidores todo ano. As datas importantes e os eventos, eles têm uma relação também que se preocupa com essa questão que tu chamaste a atenção, achei bem importante. Nós estamos falando de economia.
vocês têm essa preocupação com a questão do consumidor e o seu lado financeiro. Isso é bem importante, porque hoje as pessoas se programam, né? Qualquer saída, mesmo para lazer, ela tem que ter uma certa programação para não haver surpresas na hora de pagar a conta. E vocês já estão sentindo, nós já estamos na segunda semana da Copa, vocês já estão sentindo assim, um impacto em relação ao faturamento, ao fluxo desses clientes nas unidades do Outback, aqui em Porto Alegre e no restante do país? Sim, a gente percebe sim, justamente a nossa preocupação foi exatamente o ponto que eu falei, que você levantou agora. A gente poderia ter feito um cardápio que não conversasse com o torneio, mas não conversasse com o bolso do consumidor, com a realidade que a gente está vivendo no país agora. Então foi uma preocupação muito grande fazer caber não só uma ida única, mas de repente o retorno desse cliente, sabendo que a gente preparou o nosso restaurante com uma transmissão muito boa, então ele vai ter uma experiência agradável, ele pode querer voltar, então ele vai saber exatamente qual o preço que ele vai pagar, por isso o rodízio, né? Tanto com preço de alcoólico quanto com preço de não alcoólico, inclusive com preço especial para criança. Então a gente se preocupa sempre muito com isso, e nesse torneio de futebol não foi diferente. É uma preocupação muito grande com trazer um custo-benefício que faça sentido para o consumidor. E a gente está vendo o consumidor nos prestigiando com esse retorno. O feedback é muito positivo sobre o produto, né? Porque é um produto realmente que faz sentido ali durante o jogo, né? São os nossos aperitivos campeões. Então a gente tem a nossa ribs, a gente tem o nosso nacho, a gente desenvolveu um aperitivo de frango muito gostoso, que a gente está chamando de chicken bola na área. Então a gente tem a batata frita, né? A nossa fries, que já é conhecida pelo nosso cliente. Então a gente pensou com muito cuidado nos produtos que coubessem no bolso, mas que também gerassem essa experiência diferenciada para que ele quisesse voltar ao Outback. Então, a gente tem visto isso, a participação dos clientes no restaurante tem crescido, não apenas durante os jogos, porque é importante dizer que o rodízio está liberado todos os dias, todos os horários, durante a competição. Então, mesmo não tendo jogo, a pessoa pode ir lá experimentar o rodízio, de novo, né, sabendo isso é muito legal, bom, isso né? É legal chamar a atenção. Então, independentemente do jogo do Brasil, tá liberado essa promoção. Está liberado durante todo o período do torneio, independente de ter jogo ou não, ser do Brasil ou não, todos os horários. Então, se as pessoas quiserem fazer um happy hour e conhecerem o rodízio, elas podem. Por isso que o cliente tem prestigiado, porque às vezes, durante o próprio jogo do Brasil, ele já tem uma programação, ele vai para casa de um amigo, ele vai para o interior, mas ele volta para o Outback e nos prestigia para assistir uma outra partida ou para fazer um jantar de sábado ou de domingo com a família, porque justamente é um produto que ele sabe que vai caber no bolso dele, ele se programa, tendo as nossas entradas, que são as entradas campeãs que a gente já vende de forma ilimitada, né? Durante 3 horas ele pode consumir o quanto ele quiser, bebendo e comendo esses aperitivos. Então, a gente tem percebido um crescimento de fluxo de clientes, sim, de venda, e principalmente também no delivery. Está sendo um sucesso a box que a gente lançou, porque eu acho que falta realmente faltava esse tipo de produto no delivery, né? O delivery acaba sendo muito focado em um tipo de alimentação, ou é muito a pizza, ou é muito hambúrguer. Então, a gente entendeu que faltava essa box com várias opções de aperitivo, onde ele pudesse reunir os amigos. Então, está sendo um sucesso no delivery, com preço ainda mais especial no app do Meu Outback. Então, a gente fez tudo conectado. A gente lançou um novo app, onde ele pode pedir essa box. Também estão nas plataformas de delivery tradicionais, mas no app do Meu Outback ele está com preço muito, muito especial. Então, realmente está sendo um sucesso em todas as frentes que a gente programou. Que maravilha. Cláudia, nós estamos, só para o ouvinte se situar, nós estamos conversando com a Cláudia Vilhena, que é a vice-presidente de marketing do Grupo Outback, e nós voltamos um pouquinho, né, Cláudia, para a linha da economia, e nós temos um país que tem múltiplas características, né? Cada estado compõe a sua característica de consumo. Quando vocês planejam uma campanha de marketing, no caso da Copa ela é bastante específica, obviamente, mas falando de uma maneira geral, nas campanhas que o Outback lança, existe um planejamento focado, por exemplo, Rio Grande do Sul tem uma característica, o Pará tem outra, o Rio de Janeiro tem outra, enfim. Como vocês harmonizam as ações de marketing e comunicação neste sentido, Cláudia? Tem muito a ver com o perfil de cada estado ou não?
Tem sim, no entendimento do nosso cliente, a gente é muito obcecado aqui com dados e com entendimento justamente do que o nosso consumidor consome, do que ele nos diz também nos nossos canais proprietários, nas redes sociais. O que a gente tem uma estratégia normalmente de produto que ela é nacional, então aonde você for, você vai encontrar basicamente o mesmo cardápio, isso a gente não muda, mas o que a gente trabalha muito são os focos que a gente tem em cada um dos nossos day parties. O que são os day parties? São os horários que a gente funciona. Então a gente tem o almoço, a gente tem o happy hour e a gente tem o jantar. Então a gente entende muito a característica que cada estado traz pra gente. Por exemplo, tem estados que tem um happy hour muito forte, tem outros estados onde o almoço é muito forte, e tem outros onde almoço e jantar. Então, a gente acaba olhando muito para isso, para entender como é que a gente se comunica com esse consumidor, qual vai ser o tom da mensagem, qual vai ser a linguagem, qual vai ser a mídia que a gente vai escolher falar com ele, dependendo da mensagem que a gente quer dar em cada um dos horários. Então, esse tipo de olhar a gente tem muito, e a gente mede tudo também em termos de retorno aqui dentro, estado a estado, loja a loja. Então, por exemplo, falando do Rio Grande do Sul, né, onde a gente tem 7 restaurantes aí, são 4 em Porto Alegre, 1 em Canoas, 1 em Caxias do Sul e 1 em Passo Fundo, a gente sabe exatamente o que funciona em termos de venda de produto, que é muito diferente de um para outro. Então, tem um local onde a gente tem mais venda de chopp, no outro a gente tem mais venda de menu kids, no outro a gente tem mais venda de prato de almoço. Então, a gente acaba se comunicando com esse cliente dessa maneira e pensando em estratégias que façam sentido para cada um dos restaurantes. É um trabalho bem minucioso, porque a gente está falando de um país continental, né? Exato. E que tem diferenças de consumo muito grandes, mas eu acho que é a única maneira, né? Marketing é sobre conexão, marketing é sobre realmente entregar para o cliente o que ele está esperando e surpreendê-lo. Então, se a gente fizer tudo de forma muito pasteurizada, dificilmente a gente vai conseguir se conectar com o consumidor de forma genuína. Então, a gente tem muito essa preocupação aqui, a gente tem um time de marketing regional que olha para isso, para entender o consumidor, para adaptar aquela campanha que ela é nacional, mas o que a gente pode fazer para dar aquele twist regional. Então, a gente tem esse trabalho muito forte e a gente colhe os frutos de saber se deu resultado ou não, eventualmente corrige o curso no meio do caminho, mas é uma preocupação muito forte que a gente tem aqui, sim. Com esse monitoramento, inclusive, para as próprias campanhas, esse feedback, vocês têm dados, então, que identificam e mostram o sucesso dessas campanhas. E isso, depois de 2 semanas da Copa, em relação ao nosso estado, ao Rio Grande do Sul, esses dados, então, já demonstram que essa campanha está com o foco correto, ela está atingindo os objetivos, inclusive, né, voltando, porque o que nós temos também, né, Cláudia, de diferencial em relação aos outros estados é o clima. A gente sabe muito bem que o Rio Grande do Sul, a partir, né, de agora, desse período, faz muito frio. Então, a possibilidade do incremento no delivery, para nós gaúchos, sem dúvida, é um grande acerto em relação à empresa, não é verdade? Isso mesmo, exatamente. Então a gente tem sim, a gente olhou aqui os dados, a gente olha os dados semanalmente, na verdade diariamente, mas semanalmente a gente faz um compilado, e o Rio Grande do Sul, ele sempre tem uma característica muito curiosa para a gente, ele tem um engajamento muito alto, acima da média dos outros estados brasileiros com as campanhas. Isso é muito curioso. A gente mede a participação das campanhas pela venda que aquele item teve dentro do restaurante, porque a gente tem na campanha, mas a gente tem o nosso cardápio regular. Então, para a gente medir sucesso, a gente vê qual é a participação daquela campanha na venda total. E o Rio Grande do Sul sempre engaja muito fortemente com as campanhas que a gente está no período. Então é engraçado que tem restaurantes, por exemplo, que continuam com a venda muito básica nos itens hero, né, nos itens mais vendidos, engajam menos com a campanha, e tem locais e estados onde a campanha traz um engajamento muito grande. Mostra que o público gaúcho ele é um público muito fiel e ele é um público que gosta muito das novidades que a gente lança. Então, especificamente agora falando desse período de torneio, está sendo um grande sucesso. Os restaurantes top 5 de participação nessa campanha do Brasil, que é muito, muito bacana pra gente. Que boa e no notícia, delivery também. Que boa notícia, Cláudia. Muito boa notícia. Muito boa notícia. Excelente. Exatamente, o gaúcho aí sempre nos prestigiando, e no delivery também, exatamente por esse ponto que você falou, né, da conveniência, da questão das chuvas, da questão do frio. Então as pessoas querem realmente se reunir em casa para ver de forma mais confortável. Então foi um grande acerto a gente pensar também num produto especial para o delivery. Então os resultados estão deixando a gente bem feliz. Bom, nós temos ainda essa, realmente, como tu disseste no início, é uma das Copas mais longas, né, inclusive por sua característica. E a partir disso, vocês, por exemplo, essa campanha Copa
está em andamento, está sendo monitorado em todas as regiões, já aparecem como positivos. E nesse período, para a gente entender o funcionamento, terminando a Copa, já tem que, obviamente, estar se pensando no plano B, né? E não para nunca, e as promoções não param nunca. Já está se desenhando alguma coisa para o Outback pós-Copa do Mundo? Sim, sim. A gente tem, na verdade, um calendário anual. A gente monta esse calendário anual, obviamente levando em consideração a característica daquele ano, da sazonalidade mais forte. Nesse caso, desse ano foi o torneio de futebol, mas a gente sempre monta esse calendário e a gente tem alguns momentos muito importantes do nosso calendário que a gente prepara alguma coisa especial. Então, terminando esse agora no final de julho, né, a gente vai com essa campanha de rodízio de Copa do Mundo até um pouquinho depois da Copa, então a Copa termina no dia 19. A gente estende o rodízio até o dia 26 de julho, então quem não se preparou aí, se prepare, porque tem até o dia 26 de julho para experimentar o rodízio do Outback, e logo depois a gente já tem uma campanha que a gente vai fazer em agosto e setembro, uma outra campanha para outubro e novembro, e aí dezembro é celebração final de ano, que aí de fato o Outback é um dos grandes momentos de venda, porque as pessoas vão fazer happy hour, as pessoas vão compartilhar, celebrar, fazer os amigos secretos, os amigos ocultos, né, dependendo de como se chama em cada região, mas é um local de muito fluxo em dezembro, mas a gente tem mais campanhas planejadas para esse ano sim, porque é exatamente o que você falou, a roda nunca para, o nosso cliente espera da gente novidades, e a gente tem um calendário aí fortíssimo, já todo preparado para terminar esse ano de forma incrível. Cláudia, vocês têm esse planejamento, esse calendário anual, mas eu tenho uma curiosidade, porque muitas pessoas, principalmente as entidades ligadas ao comércio, elas se preocupam bastante com datas assim específicas, né? Obviamente Natal, Dia dos Namorados, Dia das Mães, Dia dos Pais. Isso para o comércio. Para a área de restaurante, isso também funciona? Ele tem esse impacto para vocês no planejamento comercial e de marketing? Tem bastante. Dia dos Namorados, por exemplo, é a nossa data de maior venda do ano, normalmente, junto com o final do ano. Então, a gente acabou de viver, né, o Dia dos Namorados, foi um dia incrível pra gente, de resultado das pessoas, exatamente pelo ponto que a gente falou no início, né, de como a gente sabe que o bolso do brasileiro tá né, complicado aí da gente conseguir, enfim, o brasileiro conseguir viver esses momentos especiais de forma mais constante, então ele elege o Outback para momentos muito especiais. Então, o Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, final de ano, como eu falei, é muito importante, muito forte pra gente, porque as pessoas vão fazer happy hour, seja na empresa, seja com a família, reencontrar os amigos, passa o ano inteiro sem ver o amigo, mas em dezembro quer trocar aquele presente, então pra gente dezembro é muito importante. Então, quando a gente monta um planejamento, essas datas, elas já estão marcadas no nosso calendário. Aí a gente vai olhar para o ano, né? Então, além dessas datas sazonais que são muito importantes, o que mais que o ano nos traz? Então, nesse caso, foi o torneio de futebol esse ano que a gente está vivendo. Então, a gente adiciona a isso, e aí os momentos que a gente não tem sazonalidade de datas muito específicas, a gente cria a nossa própria sazonalidade. Então, a gente teve algumas campanhas esse ano que foram muito importantes para a gente. Então, a gente teve uma campanha no início do ano de boards, que a gente criou tábuas compartilháveis com 2 proteínas, com 3 acompanhamentos que o cliente poderia montar sua tábua. Então, foi um grande sucesso. Depois, a gente entrou com uma campanha que a gente chama de Back to Outback, que é os pratos icônicos do Outback que saíram do cardápio, que o cliente vive pedindo para a gente trouxe de volta por um período curto. Logo depois, a gente entrou com a campanha de Dia dos Namorados e agora estamos com o torneio de futebol. Então, a gente sempre está olhando para as datas sazonais e para além disso, o que mais que a gente pode trazer de novidade quando a gente não tem uma sazonalidade forte, como, por exemplo, agosto, setembro, que são meses que a gente não tem uma grande sazonalidade, aí a gente cria uma campanha especial só do Outback para trazer uma novidade para o público. Cláudia Vilhena, vice-presidente de marketing do Outback, eu queria muito agradecer, né, você ter atendido a Rádio Guaíba para passar um pouquinho para os nossos ouvintes dessa experiência, desse planejamento, dessa aula de marketing, né, e planejamento desse produto que é tão consumido, né, em todo o Brasil e fora dele também. Nós teríamos muito mais tempo até para falar sobre o Outback Internacional, enfim, mas é uma rede de respeito em todo o mundo, né, e estamos muito felizes desses resultados aqui para o nosso estado e esperamos ter uma outra oportunidade de conversarmos mais e ampliarmos mais essas informações tão importantes para o nosso público consumidor. Te agradeço muito a atenção
para a Rádio Guaíba e contamos contigo numa nova oportunidade, Cláudia. Foi um prazer falar com vocês. Muito obrigada pelo espaço. Eu espero todo mundo no Outback para viver esse clima de Outback, seja no delivery, seja no restaurante. Foi um prazer enorme. Grande abraço, obrigada. Essa é a Cláudia Vilhena. Acho que podemos passar para os nossos ouvintes esses dados tão importantes, né, que o mercado joga para nós, né, em termos de resultado no mercado que é tão consumido, que é o mercado da gastronomia. Então, nós encerramos esse programa, o Economia 4.0, deste sábado, dia 27 de junho. Eu estive aqui a convite do meu colega e titular desse programa, o Almir Freitas. Meu nome é Ana Pozobon. Na mesa de áudio esteve conosco o Luciano Pepão Vargas, na central técnica o Cleiton Lopes. A gerência de jornalismo e esporte da Rádio Guaíba é do Rafael Sequim e a direção geral é do Claudinei Girotti. E esse programa tem um oferecimento da Fé Comércio, a força do sistema ao seu lado. Move Brasil no Banrisul, carro novo para quem move a cidade. Acesse banrisul.com.br, Move Brasil e saiba mais. Tenham todos um ótimo sábado, um bom final de semana e até a próxima oportunidade. Você ouviu Economia 4.0.